Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu achei o vídeo que foi postado muito pobrinho, muito pouco explicado. Então eu fiz essa apresentação de slides para explicar um pouco o material em relação aos sais e óxidos. Então hoje vamos ver as funções inorgânicas, sais e óxidos. O que vem ser o sal? O sal é toda substância que em solução aquosa vai se dissociar e não vai liberar íons OH-. Lembra que quem termina com OH- é uma base, que também é chamado de hidróxido. O OH- ele é chamado de hidroxila. Então, ele não libera nem o íon OH- como ânion e nem o íon H+, que é o íon hidrônio, como cátion. Lembra que quem começa com o hidrogênio é o ácido. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. NaCl. Se reparar, o NaCl não termina com OH e nem começa com hidrogênio. Então, como ele não termina com OH e nem começa com hidrogênio, ele é classificado como sal. Então, ele se dissocia e libera Na+, ou seja, não é o H+, e libera Cl-, que não é o OH-. O NaCl é o nosso sal de cozinha. Então, quer dizer, todas as aplicações que estão no material, basta você dar uma lida, porque não tem o porquê ficar explicando, né? É só ler. NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Apesar do NaHCO3 possuir hidrogênio, ele não está começando com hidrogênio, então não pode ser classificado como ácido. Então, ele não começa com H, não termina com OH, então a classificação dele é um sal, ou seja, o bicarbonato de sódio, ele vai se dissociar em Na+, e HCO3-. E o nosso último exemplo aqui, que é o sulfato de alumínio. Reparando, o sulfato de alumínio não começa com hidrogênio, não termina com OH, então ele é classificado como sal. Então eu tenho Al2SO4 que se dissocia em Al3+, só que eu tenho 2 de alumínio aqui, então por isso que eu coloquei o 2 aqui na frente. E SO4 2-, eu tenho 3 aqui do lado de fora, então quer dizer que eu tenho 3 íons sulfatos. Vocês não vão precisar saber como é que se dissocia, vocês têm que saber identificar quando é uma definição de arrênios de sais, tá? Então é só identificação. Não começa com hidrogênio, não termina com OH, então é um sal. Como é que a gente obtém o sal? O sal ele é obtido pela reação de neutralização. Então você vai neutralizar. O que seria uma reação de neutralização? A gente vai ter a reação do ácido com a base. Lembra que quem está antes da seta são chamados de reagentes. Então o ácido e a base são meus reagentes e vai formar o sal mais a água. Então, depois da seta, eu tenho meus produtos. Novamente, não vai precisar saber montar uma reação de neutralização. Tem que saber identificar uma reação de neutralização. Ou seja, eu tenho um ácido reagindo com a base. Então, você tem que saber identificar como é que é um ácido. Lembra que o ácido é quando começa com hidrogênio. Então, é hidrogênio. O A é a metal, então é hidrogênio, depois vem o ametal e depois o oxigênio. Mas a gente também pode ter ácidos sem oxigênio, então pode representar como hidrogênio mais ametal, mas sempre começa com hidrogênio. E como é que é a estrutura da base? A base é o metal com OH. Tem a exceção que é o NH4OH, né? Mas no total é sempre metal e depois OH. Aí forma o sal. Se o ácido tiver oxigênio, o sal vai ser mal.
ou seja, metal, ametal e oxigênio. E se o ácido não tiver oxigênio, o sal é metal com ametal. E a água, que a fórmula é H2O. Então vamos a alguns exemplos. Eu tenho HF, começa com hidrogênio, é ácido. NaOH termina com OH, é base. Ácido mais base vai dar o sal mais a água. É exemplo de reação de neutralização. Outro exemplo, HClO começa com hidrogênio, ácido. NaOH termina com OH, base. Vai formar o NaClO, que é o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, mais a água. Na realidade, você também pode trocar isso daqui, tá? Pode vir como base mais ácido, vai dar sal mais água. E a mesma coisa, pode trocar do outro lado. Você pode ter água mais sal. Continua sendo reação de neutralização. O que não pode acontecer é as substâncias que estão aqui depois da seta aparecer antes da seta. E as substâncias que estão antes da seta aparecer depois da seta. Pode trocar entre esses dois? Pode. Não pode trocar daqui para cá. Eu não posso ter ácido mais sal dando base mais água. Isso daqui não pode. Mas você pode ter base mais ácido dando água mais sal. Também é uma reação de neutralização. E agora o último exemplo, ó. A base, que termina com H, CaOH2, mais o ácido, que começa com hidrogênio, dando água mais o sal. Também é uma reação de neutralização. Então, vocês não vão precisar saber montar a reação de neutralização. Tem que saber identificar a reação de neutralização. Agora, vamos para os óxidos. O que vem ser um óxido? Óxido é todo composto binário em que o oxigênio está ligado a qualquer elemento da tabela periódica, com exceção do flúor, tá? Porque o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo entre os dois elementos que estão ligados entre si. Mas eu nem coloquei isso aqui porque nem aparece o flúor. Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Composto binário. O que é um composto binário? Formado por dois elementos químicos. Aqui eu tenho o sódio e o oxigênio, ó. Dois elementos químicos. Um dos elementos é o oxigênio, então é óxido. Dois elementos químicos, um dos elementos é o oxigênio, é óxido. Então aqui, ó, MgO, CuO, dois elementos químicos. Lembra que o elemento químico, ele é escrito de que maneira? Quando você tem apenas uma letra... deixa eu voltar. Quando você tem apenas uma letra, você tem uma letra maiúscula. Quando você tem duas letras, é uma letra maiúscula e a outra minúscula. Então, se você tiver três letras maiúsculas, não é um composto binário. Você só vai ter um composto binário se você tiver duas letras maiúsculas ou uma letra maiúscula, uma minúscula e o oxigênio, tá? Então, aqui eu tenho exemplos de óxidos. Agora vamos à classificação dos óxidos. A gente tem várias classificações de óxidos. Eu vou apresentar apenas 3 classificações que são as principais. A primeira classificação que a gente tem é o óxido básico. Ou seja, eu vou ter o metal de inox mais 1 com o metal ou o metal de inox mais 2 ligado ao oxigênio menos 2. Quem seria o metal de inox mais 1 ou o metal de inox mais 2? O que aparece mais são os elementos da família 1. Todos os elementos da família 1 têm inox mais 1. E os elementos da família 2. Todos os elementos da família 2 têm inox mais 2. Vai estar ligado ao oxigênio. Então, toda vez que a gente tiver elemento da família 1, elemento da família 2 ligado ao oxigênio, é um óxido básico. Então, por exemplo, Na2O. Aí eu vou aqui na tabela periódica, o sódio, ele está na família 1. Então, como ele está na família 1 ligado ao oxigênio, é um óxido básico. Potássio com oxigênio. Como o potássio está aqui na família 1
ligado ao oxigênio é um óxido básico. Magnésio com oxigênio, ó, magnésio está na família 2, ligado ao oxigênio é um óxido básico. Cálcio está na família 2, ligado ao oxigênio é um óxido básico. Então, todo mundo que está aqui de verdinho são metais, tá? Os elementos que estão aqui de amarelinho são os ametais e os elementos que estão aqui, ó, no azulzinho são os gases nobres. Lembra que hidrogênio é hidrogênio. Hidrogênio ele só está aqui para deixar a tabela bonitinha, tá? O hidrogênio ele tem as características dele próprio. Hidrogênio não é metal. Agora, a segunda classificação importante é um óxido ácido. Quando é que vai ser um óxido ácido? Quando eu tiver o ametal ligado ao oxigênio. Então, por exemplo, ó, o ametal são os elementos que estão ali em amarelinho. O ametal, carbono com oxigênio. Ó, carbono é ametal ligado ao oxigênio, óxido ácido. SO2, enxofre. Enxofre é ametal ligado ao oxigênio, óxido ácido. Agora, quais são as exceções dos ametais? São os óxidos neutros. Os óxidos neutros são somente esses 4 óxidos aqui, que é a água, o NO, o CO e o N2O. Repara que o nitrogênio ele é um ametal e o carbono também é um ametal. Se o nitrogênio tiver nessa forma NO e N2O, ele vai ser classificado como óxido neutro e não óxido ácido. Se o carbono tiver nessa forma como CO, ele é classificado como óxido neutro e não óxido ácido. Tem uma frasezinha para gravar isso, ó. É água no convite, que é 20. Aqui parece um 20. Água no convite. Água no convite quer dizer que são os óxidos neutros. Bom, qual é a nomenclatura dos óxidos? Primeiro, se for os óxidos básicos, você vai dar o nome óxido e o nome do elemento químico, ou seja, se o oxigênio estiver ligado aos metais, você vai pegar óxido e dar o nome do elemento químico. É lógico que tem outras nomenclaturas, mas eu estou ensinando essas porque elas é que são interessantes para a gente fazer os exercícios, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui Na2O. O oxigênio está ligado ao sódio. O sódio é um metal, então o nome vai ficar óxido de sódio. Outro exemplo, CaO. O cálcio está ligado ao oxigênio. O cálcio é metal, então o nome vai ficar óxido de cálcio. E agora, quando estiver ligado ao ametal, aí você vai olhar aqui, ó, eu tenho 2 oxigênios. Para 2, o prefixo é di, então vai ficar dióxido de carbono. Outro exemplo, ó, o enxofre é um ametal, ele está ligado a 3 oxigênios, então para 3 o prefixo é tri, então o nome vai ficar trióxido de enxofre. O oxigênio, eu só tenho apenas um oxigênio aqui, ó. O oxigênio está ligado ao carbono, o carbono é ametal, e ele está com apenas um oxigênio, então o nome dele vai ser, para um, é mono, então monóxido de carbono. E H2O, que é a água, né? Todo mundo sabe que é água, mas qual é o nome oficial da água? O nome oficial da água é óxido de hidrogênio. Só que a gente tem essa exceção aqui, que é o H2O2, que vocês conhecem como água oxigenada. É o nome comercial do H2O2, mas ele tem o nome de peróxido de hidrogênio. Tá? Então, toda vez que o oxigênio estiver ligado ao metal, você vai dar o nome óxido de, aí o nome do metal. Se ele estiver ligado ao ametal, aí você vai ver quantos oxigênios ele tem. Se ele tiver apenas um oxigênio, é monóxido. Se tiver 2 oxigênios, dióxido. E se tiver 3 oxigênios, trióxidos. E depois o nome do elemento químico.
A água é óxido de hidrogênio e tem o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, que também é água oxigenada. Agora vamos à chuva ácida. O que vem a ser a chuva ácida? É quando esses óxidos ácidos reagem com a água que tem no ar atmosférico, né, o vapor d'água, reage com a água e vai formar um ácido. Então, lembrando, como é que é a estrutura do óxido ácido? Eu tenho o ametal ligado ao oxigênio, água, H2O, né? E qual é a estrutura do ácido? É hidrogênio, ametal e oxigênio. Isso aqui é uma reação de soma mesmo. Então, por exemplo, quais são os óxidos mais comuns que a gente tem na chuva ácida? Primeiro é o dióxido de carbono, tá? Só que o dióxido de carbono, a chuva é naturalmente ácida. Por quê? Porque a gente respira, as plantas respiram, então a gente põe o dióxido de carbono para o ar atmosférico. Então, naturalmente, a chuva é ácida. Então, naturalmente, o pH da chuva é um pH ácido. A gente vai formar o ácido. Então, qual seria o ácido? O ácido, ele primeiro começa com hidrogênio. Então, quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. Então, vai ficar H2. Depois vem o ametal. O ametal é o carbono. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1. Então, a fórmula H2C. E depois o oxigênio. Não esquece do oxigênio da água. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2 mais 1, 3. Então, 3 oxigênios. Então, a fórmula vai ficar H2CO3. É uma reação de soma mesmo. Agora, quando tem a presença do ser humano, a gente já tem outros óxidos que vão diminuir ainda mais o pH da chuva. A gente tem o dióxido de enxofre, que vai formar 2 hidrogênios, H2, 1 enxofre, S, 2 mais 1, 3 oxigênios. Então, vai formar o H2SO3. E tem o trióxido de enxofre. Eu tenho 2 hidrogênios, H2, 1 enxofre, S, 3 mais 1, 4 oxigênios, O4. Então, vai formar o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Não quer dizer que você vai sair na rua e vai ser derretido, né? O que pensa em ácido sulfúrico vai derreter. Não, não vai acontecer isso. O que pode acontecer é danificar um pouco a sua blusa, ela ficar mais poída, a sua pele ficar mais ressecada, tá? Mas nada disso. E a gente tem o dióxido de nitrogênio, que ele é formado a partir dos raios. Quando o nitrogênio do raio, né, ele reage com oxigênio. A gente tem que ter o raio para a reação do nitrogênio reagir com oxigênio e forma o dióxido de nitrogênio. Dióxido de nitrogênio. Aí vai formar o ácido nitroso e o ácido nítrico. Essa daqui é um pouquinho mais complicada, então essa daqui não é pedido para vocês ficarem montando. Somente essas daqui, porque é uma reação de soma, tá? Então, chuva ácida. Chuva ácida é quando o óxido ácido. Quando é o óxido ácido? Quando eu tenho um ametal ligado ao oxigênio. Reage com a água e forma o ácido. Bom, então resumindo a aula de hoje, o que a gente tem que saber para fazer os exercícios? Primeiro, tem que saber identificar um ácido. Como é que é um ácido? Ele vai começar com hidrogênio, depois ametal e oxigênio. Mas a gente também tem o ácido sem o oxigênio, ou seja, hidrogênio e ametal. A segunda coisa é a base. Lembra que é base ou hidróxido. Como é que é a estrutura da base? É o metal com OH. A gente tem o sal. O sal, lembra, o sal é mal. Metal, ametal, oxigênio ou Ma. Metal com a metal. E temos o óxido. O óxido é qualquer elemento da tabela periódica que eu estou representado por X ligado ao oxigênio. A gente tem as duas classificações básicas de óxido, tá? Que tem que saber identificar. O primeiro é o óxido básico, quando é o metal da família 1, metal da família 2 ligado ao oxigênio. E o óxido ácido, quando eu tenho o ametal ligado ao oxigênio. Com exceção da água no convite,
que é o H2O, NO, CO e N2O, que são óxidos neutros. E a última coisa que tem que saber é identificar uma reação de neutralização, que é ácido mais base, que vai dar sal mais água, tá? Lembra que o ácido começa com hidrogênio, a base termina com OH, o sal não começa com hidrogênio, não termina com H, e a água, a fórmula é H2O. Bom, qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim, particular ou na turma, que eu, assim que possível, respondo a vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite.